Bom, pessoal, então vamos continuar a aula. Agora a gente pretende definir qual a distância entre duas retas reversas, tá? Então, vamos, vamos começar com a definição entre a distância entre duas retas reversas e depois a gente vai motivar por que a gente tomou essa definição, tá? Então, a distância entre duas retas reversas, tá? Lembra que duas retas reversas são duas retas que estão no espaço, que não são coplanares. Então, a gente vai definir a distância entre essas duas como o comprimento do segmento perpendicular comum entre essas duas retas, tá? Então, a primeira pergunta que faz sentido é: essa perpendicular comum, ela sempre existe? Bom, vamos ver logo um exemplo. Por exemplo, aqui você tem essa reta aqui que passa por esse segmento BD e tem a reta CA aqui, por exemplo, tá? Se você olhar para a parede, não é difícil, para os cantos da parede da sua casa, não é muito difícil identificar, tá? Essas retas posicionadas assim dessa forma, tá? Então essas duas retas são retas reversas e aqui também, por exemplo, não é difícil você identificar qual é o segmento perpendicular comum. Se aqui você tem essa reta reversa que passa pelos pontos BD e a outra reta é a que passa pelo ponto CA, então a perpendicular comum a esse caso, ou seja, a reta que seja concorrente com ambas ao mesmo tempo, que faça de um ângulo reto com cada uma das duas, é a reta B, tá? Então, a distância entre entre essas duas retas reversas vai ser a medida desse segmento azul aí, a B, tá? Então, no caso geral, como é que a gente pode construir essa perpendicular comum entre duas retas reversas? A gente vai fazer isso agora, tá? Fazer isso agora. Então, a figura que a gente tem é essa daqui. As minhas duas retas reversas, a priori são a reta R, então sejam RS, retas reversas. Ou seja, essas retas elas não estão contidas no mesmo plano. Então, a minha reta, as retas dadas inicialmente, que é dado para você inicialmente, é a reta R e essa outra reta S aqui, tá? Duas retas não coplanares, certo? Agora eu vou fazer uma seguinte construção que eu vou deixar como exercício para vocês justificarem, que é tomar dois planos paralelos, um contendo R e outro contendo beta, tal que alfa e beta são um contendo R e outro contendo S, tal que esses dois planos são planos paralelos, tá? Não é muito difícil você construir esses planos, basta que você tome aqui em um determinado ponto de R uma reta que seja paralela à reta S e por um ponto de S você constrói um plano, você traça uma paralela à reta R, tá? Então aqui em cima você teria duas retas concorrentes e aqui embaixo duas retas concorrentes, tá? Por uma propriedade que a gente já tinha visto, como essa reta daqui vai ser paralela a uma reta do outro plano, então você tem que esses dois planos são paralelos e contém cada uma dessas retas. Eu vou deixar para vocês escreverem os detalhes, tá? Mas é isso que eu acabei de falar. Então sejam RS, então tome alfa e beta, alfa contendo R, tá? E beta, opa, é o contrário. Tome alfa contendo R e beta contendo a reta S, planos paralelos, tá? Então, eu mostrei como é que faz essa construção. Agora, você vai fazer o seguinte, escolha um ponto qualquer da primeira reta, da reta R1. Tome, escolha também, escolha A1, A1,
pertencente à reta R1, a primeira reta, tá? E aí você vai fazer o seguinte, por esse ponto A1, você vai tomar o segmento perpendicular, tá? Ao plano beta, né? Dado um ponto do plano, existe a projeção ortogonal desse ponto aqui no outro plano, tá? Essa projeção ortogonal, ela vai cortar o outro plano, ela vai ser secante no outro plano, no ponto B2, tá? Então, escolha um pertencente à reta R1, tá? Seja B1, B1 quem é que vai ser? Vai ser a projeção ortogonal do ponto A1 sobre o outro plano, tá? Sobre o plano beta, tá? Ou seja, essa reta aqui que passa por esses dois pontos é de fato uma reta perpendicular ao plano beta. Isso aqui é a definição, tá? Agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer pelo ponto B1, que está em B2, tá? Então, por esse ponto, você vai traçar uma reta paralela à reta R, tá? E vai chamar essa reta de R', tá? Por esse ponto, trace a reta R', tá? Tá ok? R' seja paralelo à reta R, tá? Então veja que essa reta R' vai estar contida no plano beta, tá? E a reta R', ela não é paralela à reta S, porque se ela fosse paralela a essa, isso implicaria que S seria paralelo a R, tá? Então, ela não é paralela a R. Duas retas que são coplanares e não são paralelas são concorrentes, tá? Então, seja B2 esse ponto aqui de concorrência entre a reta R' e a reta S, tá? Então, eu vou aqui estender a reta. Quando ela cortar aqui a reta S, eu chamo esse ponto de B2, tá? Então, seja B2 a interseção entre R' e a reta S. Seja B2 a interseção entre R' e S, tá? Certo. Agora, por esse ponto B2, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar essa reta T', tá? Essa reta T' vai ser a minha reta procurada, tá? Tal que T' seja paralelo à reta T, tá? Quem é a reta T? É a reta que passa por esses dois pontos A1, B1, tá bom? Então, tome T', tome T', a reta que passa por B2, tá? E seja, ela passa por B2 e é paralelo a T, tá? E tá ok. Você tem que T', vai ser paralelo, paralelo a T. Quem é essa reta T? É simplesmente a reta que passa por esses dois pontos aqui que eu tenho especificado. É a reta perpendicular ao plano que sai do ponto A e seja perpendicular ao plano beta, tá? Então, isso aqui eu vou escrever assim, T1, A1, B1. A reta que passa por esses dois pontos, tá? Isso aqui é a reta T, certo? Ora, mas como essa reta daqui vai ser perpendicular, como a reta T é perpendicular ao plano beta, se você
Se você traça uma reta que seja paralela a essa, nós sabemos também que essa reta tem que ser perpendicular ao plano beta, tá? Então, uma outra observação é que todas essas retas aqui, elas estão no mesmo plano. Por que elas estão no mesmo plano? Porque você tem que a reta R e a reta R' são retas paralelas, logo são coplanares, elas estão nesse plano gama, e portanto, como você tem esses dois pontos aqui que estão no plano gama, as retas que estão entre esses dois pontos, elas também têm que estar no plano gama, tá? Então, eu vou chamar de A2, a interseção, e trace toque isso, e seja A2, e seja A2. Então, deixa eu ver como é que eu escrevo isso daqui. Você tem isso daqui. Deixa eu parar aqui, tá? Então, note que... Deixa eu ver isso por partes. Note que todas essas retas que eu coloquei aí, elas são retas coplanares, tá? A reta R, a reta T, a reta R' e a T' são coplanares. São coplanares. Se elas são coplanares, então a reta T' ela vai cortar a reta R em um determinado ponto, que eu vou chamar de R2, tá? Então, seja... desculpa, vou chamar de A2. Então, seja A2 a interseção entre a reta T', tá? E o ponto e a reta R, tá? T' interseção R, certo? Então, de novo, a reta T' a gente tem que é perpendicular ao plano beta, tá? Por que ela é perpendicular ao plano beta? Porque ela é paralela a uma reta que é perpendicular a beta, tá? Então, T' vai ser perpendicular a beta e também essa reta daqui, ela vai ser perpendicular também ao plano alfa, tá? Porque essa mesma reta T também vai ser uma reta que parte desse ponto e vai ser perpendicular aqui ao plano alfa, certo? Então, aqui você tem isso daqui e a mesma coisa aqui para essa outra reta, tá? Então, essa reta T' é a nossa perpendicular que a gente quer. Veja que T' vai ser perpendicular a alfa e T' também vai ser perpendicular ao outro plano beta, tá? E então elas têm que ser perpendiculares pela reta que passa por esse ponto de interseção e ela vai ser concorrente com R e concorrente com T, tá? Então, de fato, essa reta T' é a reta que a gente procurava, tá? Ela vai ser concorrente com alfa, desculpa, ela vai ser concorrente com R e vai ser concorrente também com a reta S. Então, você tem essa reta aqui, R, a S tem a T', tá? E ela é concorrente com RS, tá? E, portanto, esse segmento aqui, A2B2, é o segmento procurado, tá? Logo, A2B2 é o segmento perpendicular tá? A RS, simultaneamente, tá bom? Então, por que que uma outra observação é que não vai dar tempo aqui, mas essa perpendicular comum, ela é única, tá? Por que que essa perpendicular é única? Deixa eu colocar aqui como observação.
a perpendicular comum a 2B2 é única. Ou seja, dado duas retas reversas, existe um único segmento perpendicular que, que seja perpendicular a R e a S, né? Essas duas retas reversas. Por quê? Porque se tem uma outra perpendicular comum CD, né? Suponha que tenha outra, tá? Então, como é que a gente prova isso? Suponha que não, suponha que tenha outra, tá? Suponha que CD, suponha que CD é outra perpendicular comum comum a R e S, tá? Então, de novo, né? Se você tem, que ela é perpendicular comum, então ela vai ser uma perpendicular comum também aos planos paralelos em que essas retas vão estar contidas. E, portanto, essa reta daqui, CD, seria paralela a essa outra reta daqui, tá? Isso implica que CD, a reta que passa por esses dois pontos, é paralelo a B, tá? E por que que você chega... Por que que você chega num absurdo? Porque se você tem que essas duas, se você tem que esses dois, desculpa, A2B2, se você tem que essas duas retas são paralelas, então em particular esses quatro pontos aqui, eles são coplanares, tá? Então, isso implica que CT A2B2 são coplanares, tá? Mas aqui você chega no absurdo, porque se você liga dois pontos dessa reta, né? O C com A2, esses dois pontos aqui estão na primeira reta, estão na reta. Deixa eu ver como eu coloquei. O C com A2 vão estar em R, tá? Aqui vão estar em R e esses dois pontos aqui estariam em S, né? Esse daqui com esse daqui vão estar em S. Então, implica, né, se você tem que esses quatro e, portanto, as retas R e S também seriam coplanares, porque dado dois pontos de se dois pontos de uma reta estão contidos em um plano, a gente sabe que essa reta tem que estar contida nesse plano, tá? Então, se você faz isso, você consegue concluir que se você junta o ponto C com A2, então a reta R estaria contida nesse plano e a reta D e B2 também estariam contidas nesse mesmo plano, tá? Então, isso implicaria que R e S também são coplanares, tá? Um absurdo, né? Porque a gente sabe que a gente está supondo que R e S são reversos, tá? E, portanto, daqui a gente conclui que A2B2 é o segmento perpendicular comum a essas duas retas, tá? Por que que essa noção de distância é uma, é uma boa noção? Porque não tem nenhum outro segmento perpendicular, tá? Que tenha extremos, ou seja, por que que não tem nenhum outro segmento que tenha extremos em R e S cujo comprimento seja menor que a perpendicular comum, né? Lembra que S é sempre a noção de distância que eu quero utilizar, tá? Que a distância seja sempre o segmento, quando eu puder, claro, mas seja o menor segmento de extremos em um conjunto e cujo extremo final esteja no outro conjunto, tá bom? Então veja que então, deixa eu colocar aqui um parênteses, aqui é a justificativa, né? Infelizmente eu não deixei muito espaço, mas a justificativa aqui é a seguinte.
Aqui você tem esses dois planos, né? Você tem aqui a reta R e a reta S, né? A gente sabe que pode tomar dois planos paralelos que contenham uma e o outro que contenha a outra, tá? Aqui, por exemplo, você tem a R, aqui em cima você teria R e aqui embaixo você teria S, tá? Duas retas reversas, tá? Por que que essas retas, por que que esse segmento perpendicular comum de fato vai ser a a distância entre essas duas retas? Por que que esse segmento perpendicular aqui vai ser o menor comprimento entre todos os possíveis, com extremos entre R e S, tá? Porque ó, a gente sabe que dados quaisquer dois pontos nesse, dados quaisquer dois pontos nesse plano, essa perpendicular que dado um ponto de um plano, essa perpendicular ao outro plano, ela vai ser a distância entre esses dois planos, tá? Então, isso implica, em particular, como R vai estar contido em alfa, como S vai estar contido em beta, que esse segmento é, de fato, o menor possível, tá? O menor possível entre todos os segmentos que estejam contidos em R e em S, tá? Não sei se ficou claro aqui as explicações, espero que tenha ficado. Mas se você toma aqui um outro segmento, um com extremos aqui, outro com aqui, tá? Como esse segmento daqui vai ser maior que a distância entre os planos, então implica que ele vai ser maior que esse outro segmento daqui, entre R e S, tá bom? Se não ficou claro, deixem algum feedback para mim que eu tento explicar isso novamente, tá certo? É isso, tá? Vou deixar para vocês escreverem aqui os detalhes, tá? E, bom, eu vou pegar o carregador aqui para colocar no celular. Daqui a pouco eu explico o restante.